Guimarães para falar sobre o resultado dessas votações. Bom dia, Carol. Bom dia, Vera. Olha, teve muita gente que não dormiu de ontem para hoje, porque essa sessão da CCJ, que a gente viu aí no início do jornal, para analisar a admissibilidade da reforma da Previdência, ela durou até 3h30 da manhã e, na sequência, líderes, deputados, assessores passaram aí a madrugada negociando, porque daqui a pouquinho, às 11 horas da manhã, tem sessão do Congresso Nacional para análise de vetos orçamentários, destaques da LDO, e o ideal seria já avançar aí na votação do orçamento, que, como a gente viu nessa matéria, foi aprovado ontem na comissão especial. Já tem negociação para a questão dos vetos que trancam a pauta, dos 9 vetos, o governo aceita aí discutir, de repente até derrubar 3 desses vetos. Também está encaminhada a discussão sobre os destaques da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Se o orçamento chega ou não na análise do Congresso é a grande dúvida. Tem deputados e senadores que consideram que o ideal seria promulgar a emenda constitucional que muda, que cria aí o teto de gastos antes de começar a análise do orçamento, que já leva em conta essa mudança na Constituição. É sobre tudo isso que a gente conversa agora com o deputado Mauro Pereira, que é vice-líder do PMDB do Rio Grande do Sul, e com o deputado Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, que é líder do PCdoB. Deputado Mauro, qual a opinião do senhor? Essa sessão do Congresso deve analisar já, deve chegar até o orçamento? Como é que fica a questão da promulgação da PEC do teto de gastos? Bom, primeiramente cumprimentar a ti, Caro, cumprimentar meu colega Daniel, nossos telespectadores, parabenizar a Comissão de Orçamento pela importante votação e pelo incremento no nosso gasto para o ano que vem, o aumento para a saúde, isso é muito importante. E dizer que hoje nossos colegas deputados e deputadas, nós temos uma responsabilidade muito grande. É do último dia de votação, nós temos a LDO que nós precisamos votar, nós temos aí destaques que tem que ser votado ainda, e também nós temos a renegociação de dívida dos estados, que é de extrema importância também para a federação. Eu não tenho dúvida nenhuma de que vai ser um dia com muito debate, mas que nós vamos cumprir a nossa obrigação. Deputado Daniel, sobre o Congresso, o senhor acha que consegue se chegar até o orçamento hoje ainda? Isso vai para a semana que vem? Acho que sim, é uma matéria de interesse do país. Nós não podemos deixar de cumprir essa obrigação. E se fez já a votação na Comissão Mista de Orçamentos, falta completar a votação da LDO, que é absolutamente essencial, e votar logo depois o orçamento. Penso que temos condições de dar conta dessa tarefa. É o que está programado. Todos estamos interessados em fazer a deliberação sobre estas matérias e, a partir da próxima semana, ter o recesso. Deputado, o senhor veria um problema na votação do orçamento lá no plenário do Congresso antes da promulgação da PEC do teto de gastos? Acha que existe um conflito nisso? Acha que essa promulgação pode acontecer hoje ainda? Olha, não vejo nenhum conflito. O orçamento é uma peça própria, específica. A legislação atual já prevê os caminhos, o rito e as condições regimentais para a sua aprovação. Não vejo nenhum conflito. De qualquer modo, está programada a promulgação também da PEC, né? Essa, se não fosse promulgada, faria muito bem ao Brasil e aos brasileiros, porque ela é uma PEC da maldade, ela traz muitos danos à vida do nosso país. É uma coisa absurda o que estamos fazendo, o que o Congresso Nacional acaba de aprovar, porque preserva todos os gastos com o compromisso financeiro. O relator do orçamento acabou de dizer, mais da metade das despesas é com o serviço da dívida. Essa está intocada, está completamente preservada e retira exatamente dos setores mais pobres. Isso é realmente um absurdo, mas de qualquer jeito acho que a promulgação da PEC não tem nenhuma interferência na aprovação do orçamento. Como o deputado Mauro Pereira destacou agora há pouco, antes da sessão do Congresso, tem sessão da Câmara dos Deputados. Na pauta, o projeto que concede reajuste aos defensores públicos, que veio do Senado, e também o projeto de refinanciamento das dívidas dos estados, que também retorna do Senado. O governo vai tentar diminuir as contrapartidas exigidas dos estados, que foi alterado no Senado, aumentando essas contrapartidas. Deputado, qual que é a sua expectativa para a votação hoje desse projeto? Bom, primeiramente, antes eu gostaria de dizer ao meu colega, deputado Daniel, que esse orçamento é um orçamento real.
Nós pagamos as dívidas que a presidenta Dilma deixou, que ela foi muito incompetente, ela não pagou o que devia, nós pagamos, colocamos no orçamento e aumentamos em 10 bilhões de reais o gasto na saúde. Então é um orçamento real, vai ter dinheiro para a educação, para a saúde, para a infraestrutura e para a segurança, a mais do que teve nos últimos anos e, com certeza, com a economia que todos os ministros e o presidente Michel Temer, a equipe dele irá fazer, vai sobrar muito dinheiro porque nós estamos trabalhando dentro de uma real. Eu não tenho dúvida nenhuma de que, conforme disse o colega deputado Daniel, nós vamos cumprir hoje com a nossa obrigação. A oposição fazendo o papel dela como oposição e nós, deputados federais que temos compromisso, que recebemos um salário para trabalhar, nós vamos estar aqui hoje, eu não tenho dúvida nenhuma, e nós vamos cumprir, nós vamos aprovar, vamos debater a renegociação de dívidas. A questão do salário para os defensores públicos, tem diversos colegas deputados que não concordam devido ao momento de crise que o nosso país está vivendo, mas é um debate que nós vamos ter que encarar e vamos decidir no plenário e com certeza a maioria vence e vamos debater e votar com tranquilidade, que é isso que nós precisamos fazer. Deputado Daniel, reajuste para os defensores e a questão da renegociação das dívidas dos estados. Como é que a oposição deve se comportar? Olha, o reajuste dos defensores é algo já negociado, não vejo nenhum problema, tem um impacto muito pequeno e é uma necessidade. Em relação à renegociação das dívidas, penso que é possível um entendimento com base no que foi aprovado na Câmara. As questões que foram introduzidas no Senado, elas não merecem a aprovação desta casa. O único caminho para aprovar essa matéria é se nós tivermos um entendimento, que acho que é muito importante para os estados, com base no texto que foi aqui aprovado na Câmara. Nós não queremos criar nenhuma dificuldade para o Brasil funcionar, para os estados terem condições de cumprir suas obrigações, os municípios e assim por diante. Porque a crise é muito, muito grave, né? O presidente Temer anunciava ao Brasil que, assumindo, tirando a presidenta Dilma, tudo estaria resolvido. 6 meses depois, a situação do país está muito pior. A crise agravou, a economia está em situação muito mais difícil, o ambiente político está completamente em colapso, a crise já é institucional, portanto, tudo aquilo que dizia que ia acontecer com a chegada do presidente Temer não aconteceu, em absoluto, agravou. E agora fica dizendo que a PEC 24155 vai resolver os problemas do país. Não é verdadeira essa afirmação. Na verdade, preservou o recurso da saúde agora, em 2016, mas os próximos 20 anos. Isso que é o problema. Não adianta preservar agora e criar dificuldades para os 19 anos restantes. Deputado Daniel, e essa crise institucional que o senhor mencionou aí, repercutiu ontem no plenário durante as votações aqui na Câmara dos Deputados. Repercutiu a decisão do ministro Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal, que decidiu em caráter liminar que o projeto das medidas de combate à corrupção deve voltar à Câmara dos Deputados.